Olá, meus queridos do oitavo ano, mais uma vez de volta para fecharmos o nosso capítulo 4. Hoje a gente vai continuar falando dos grupos de países no mundo globalizado. Então, no atual estágio da globalização, os países passam por um processo de reorganização de sua estrutura política e socioeconômica. Sendo assim, eles estão classificados como países desenvolvidos, países de economia emergente e países subdesenvolvidos. Então vejamos, os países desenvolvidos são aqueles, ou melhor, todos aqueles de elevado nível industrial, de poder econômico. Então eles se destacam na produção de tecnologia, porque investem em pesquisa científica, tecnológica, de ponta, como a informática, a robótica, a engenharia genética. E também na área social tem excelente padrão de desenvolvimento humano. Mas, apesar desse padrão, de desenvolvimento humano, eles não são homogêneos. Isso significa dizer que nem todos os países têm o mesmo nível social. Até mesmo dentro de um país acontece que vai ter uma classe diferenciada da outra. Vai ter uma classe mais rica, outra menos, enfim. Não há um padrão de igualdade social. Então, se destacam nesse conjunto, de países desenvolvidos, os Estados Unidos, Japão, os países da Europa Ocidental, como é o caso da Alemanha, França, Noruega, Dinamarca, entre outros. Tá? Já os países de economia emergente, esse grupo é constituído por nações que eram subdesenvolvidas ou que foram um dia de países ex-socialistas e que a partir da década de 50 começaram um forte processo de desenvolvimento. Desenvolvimento este econômico e industrial. Esses países apresentam pontos em comum. Eles adotaram políticas neoliberais, que são aquelas que defendem a mínima participação do Estado na economia, apenas como regulador, Eles defendem também a privatização e a abertura da economia. Então, é característica desses países emergentes. E a maioria passou por um desenvolvimento, passou a desenvolver tecnologias próprias que foram aplicadas na agropecuária e também na produção energética. A gente pode citar como exemplo, nesse grupo de países, o Brasil, o México, o Chile, Argentina, África do Sul, Índia, China, Rússia, enfim. Ou seja, eles estão agrupados em 3 subconjuntos. Esse que eu acabei de mencionar é um dos subconjuntos. Então, nesse gráfico, a gente vai observar que, de acordo com o nível de crescimento, observa as mudanças que foram acontecendo. E nesse grupo de países emergentes vai se destacar a China. Observe que nesse gráfico ela veio crescendo desde a década de 90, até 95, 2000 já tinha crescido um pouco mais e chegando a 2015 com um crescimento bem considerável. Em segundo vem aqui a Índia, posteriormente o Brasil, a Rússia e por fim a África do Sul. Só lembrando que nesse conjunto, tendo a China com um grande destaque, atualmente a China se coloca como a segunda maior potência econômica mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Nesse outro gráfico aqui ao lado, a gente observa a participação dos países emergentes e desenvolvidos no PIB mundial em percentual. Então, veja aqui a participação dos países desenvolvidos em relação ao PIB. Vejamos, de 2008 até 2015, a gente vai observar que houve uma queda na produção do PIB, Produto Interno Bruto. Houve uma queda nos países desenvolvidos. Por outro lado,
Os países emergentes, representados por esse grupo que eu mencionei, que vocês estão vendo aí acima, houve um crescimento da década de 2008 até 2015, né? Então, houve um crescimento progressivo. Aqui, isso não revela que os países emergentes tenham ultrapassado os países desenvolvidos. Não, né? A renda dos países desenvolvidos continua sendo superior, mas a gente levanta uma questão e observa, e é importante fazer essa análise, de que houve uma queda, embora estejam produzindo mais, mas houve uma queda em relação à produção dos países desenvolvidos, tá? Enquanto os subdesenvolvidos cresceram nas suas produções. Os tigres asiáticos é mais um subconjunto desses países de economia emergente. Então, quem são os tigres asiáticos, né? É um grupo de países, ou seja, um grupo formado por 4 países que no final do século XX se destacaram bastante pela sua industrialização e seu processo ou progresso tecnológico, né? Esse grupo é formado por Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Tá? Então, são 4 países que formam os tigres asiáticos. Tá, e por que recebeu essa nomenclatura? Né? Lá na Ásia, quando há um grande destaque em relação aos países, é comum eles caracterizarem como esses animais que são ferozes, né? Que são fortes. Então, não foi diferente com os tigres asiáticos. Colocar esse nome em alusão à coragem, à disposição e à ferocidade de um tigre. Então, segundo essa ideologia, os países cresceram com a ferocidade, com o destaque, né, com a coragem de um tigre. Então, como vimos, esses 4 países estão localizados no sul, sudeste e no leste da Ásia e começaram a se desenvolver desde a década de 70. Claro que aí houve investimento de capital estrangeiro, como dos Estados Unidos, do Japão, enfim. O fato é que esses são países que realmente se destacam no mundo em crescimento industrial e funcionando como plataforma de exportação. Se destaca também nesse subconjunto os dragões asiáticos, ou chamados também de novos tigres, né? Então, esse grupo, na década de 1990, houve uma expansão do processo de industrialização dos tigres asiáticos para os seus vizinhos do Sudeste, no caso do Sudeste Asiático, estimulando então um processo de industrialização em países como, por exemplo, a Indonésia, né, que são os novos tigres asiáticos ou dragões asiáticos, o Vietnã, a Malásia, Tailândia e Filipinas. Então, diferentemente dos tigres asiáticos, que investiram fortemente em educação e qualificação de mão de obra, os novos tigres passaram ou possuem, né, uma mão de obra de baixa qualificação, porém muito mais barata. Tá? Em detalhe importante, eles investem bastante na produção de têxteis, calçados, brinquedos, alimentos e produtos eletrônicos. Ou seja, nesse conjunto de países, não foram instaladas indústrias de alta qualificação, né, como aconteceu nos tigres asiáticos, apenas indústrias tradicionais. Além disso, apesar do grande desenvolvimento industrial e econômico, os dragões asiáticos não conseguiram superar os diversos problemas sociais que aí existem, né? Como a falta de planejamento, pobreza, violência urbana, déficit habitacional e má distribuição de renda, né? Então, são problemas ainda enfrentados por esses países. Países em desenvolvimento.
Então, mesmo com o desenvolvimento de algumas indústrias, as ações em desenvolvimento apresentam o conjunto de sua economia ligado a atividades primárias, como agropecuária, extrativismo mineral. Além disso, no mundo em desenvolvimento são marcantes o grau de pobreza, baixa expectativa de vida, péssimas distribuição de renda e as elevadas taxas de analfabetismo e desemprego. Então, isso é comum em países como os países africanos, como Angola, Etiópia, Chad, Madagascar, países asiáticos como o Afeganistão, Nepal, Bangladesh, e na América Central, o Haiti, tá? Então, são realidades que ocorrem em diversos países do mundo. É comum também caracterizarmos essas nações como países subdesenvolvidos. Os países ex-socialistas, né? Com a queda do Muro de Berlim, algumas nações da Europa realizaram profundas reformas econômicas e adotaram o capitalismo. A industrialização foi facilitada pelos consideráveis investimentos em educação, desenvolvimento científico, a indústria de base, como a siderúrgica, a metalúrgica, a química, feitos então na era do socialismo. Mas apesar desses investimentos realizados, muitos ainda enfrentam problemas contundentes na esfera social e econômica. Alguns estão na condição de em desenvolvimento ou de menos desenvolvido, como é o caso da República Democrática do Afeganistão e da República Democrática do Moçambique. Outros países, por sua vez, pouquíssimos inclusive, possuem melhorias nos índices sociais, como expectativa e qualidade de vida, bem como a industrialização, enfim. Porém, ainda continua um pouco distante do modelo de desenvolvimento atual. Por exemplo, a Rússia, que foi o berço de todo o processo do sistema socialista, tendo como grande inimigo os Estados Unidos e a China, apesar da sua forte produção industrial e elevado PIB, não se destaca ainda, como um modelo de desenvolvimento atual. A esfera da globalização, organismos reguladores. Então, a economia mundial é gerida e organizada por algumas instituições, como, por exemplo, o FMI. Quem é o FMI? Fundo Monetário Internacional é uma organização da ONU que foi criada em 1944. Sua sede está localizada em Washington, nos Estados Unidos. E o objetivo desse órgão ou dessa instituição é promover a cooperação econômica em escala global a partir da estabilidade financeira e do favorecimento das relações comerciais internacionais. Como assim? O objetivo do FMI, em resumo, é emprestar dinheiro para governos que tenham interesse em recuperar as suas economias, que estejam precisando e que tenham esse interesse de recuperar as suas economias. Então, o plano é estimular a geração de emprego e o desenvolvimento sustentável, como forma de atingir o equilíbrio social e também a redução da pobreza. Sim, mas quem faz parte do FMI? Então, todos aqueles países que são reconhecidos pela ONU, com exceção de Coreia do Norte, Cuba, Liechtenstein, Andorra, Mônaco, Tuvalu e Nauru. Os demais, todos os membros da ONU fazem parte do FMI e cada um deles possui uma cota estabelecida de participação desse fundo.
Ou seja, nem todos os países associados têm direito de pegar o mesmo valor emprestado se tiverem necessidade. Isso varia de acordo com o potencial de cada país, né? Potencial de devolução, inclusive. O BID é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Este foi criado também em 1944 pela ONU para ajudar os países destruídos ao longo da Segunda Guerra Mundial, né, ajudarem na recuperação desses países. Sua sede também está localizada em Washington, nos Estados Unidos. E o objetivo principal dessa organização é oferecer financiamento para governos que queiram investir na melhoria das áreas ou de áreas estruturais, como transporte, geração de energia, saneamento e sociais. Então, objetivo bem parecido com o do FMI, existe uma diferença entre ambos, né? O BID, ele pode financiar empresas que, no caso de grande porte, as quais devem apresentar viabilidade da implantação de projetos e garantia de que os países de origem da empresa realize os pagamentos dos recursos, tá? Então, precisa-se de garantia da devolutiva desse dinheiro emprestado. A Organização Mundial do Comércio, ou OMC, também criada em janeiro de 1995, como encerramento de um processo iniciado depois da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, ela receberia o nome de OIC, Organização Internacional do Comércio, que, por sua vez, não foi aceito pelos Estados Unidos, essa nomenclatura, que resolveu, então, instituir o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, chamado de GATT, né? Qual era a função do GATT? Promover a redução de obstáculos às trocas entre os países. Então, foi esse o plano dos Estados Unidos. Entretanto, posteriormente, após uma série de acordos, foi estabelecido, então, o nome de OMC, Organização Mundial do Comércio. Detalhe, qual é a função da OMC? Né? Fiscalizar e regulamentar o comércio mundial, para que assim alguns países não se sobressaiam, né, em relação aos ganhos sobre os demais, né? Então, além de fiscalizar e regulamentar esse comércio mundial, é também função da OMC combater as práticas protecionistas e evitar guerras fiscais. Pois bem, vamos entender o que são essas práticas protecionistas. Vejamos do que se trata, né? O protecionismo é uma política que visa combater, ou melhor, que visa conter a competição internacional para favorecer o produto nacional. Por exemplo, vamos imaginar duas situações: Estados Unidos e Brasil, né? Logicamente, Estados Unidos, grande potência mundial, né? Maior mercado, e digamos que produza os mesmos produtos agrícolas que o Brasil. Nessa situação, se porventura o Brasil fosse exportar, né, produtos para serem vendidos no mercado norte-americano, com o protecionismo aplicado pelos Estados Unidos, e isso inviabilizaria a entrada desses produtos no mercado norte-americano. Como é que funciona isso? Vamos mandar milho. O Brasil está mandando milho para ser vendido lá nos Estados Unidos. O que é que acontece? Na prática protecionista, os Estados Unidos tratam de aumentar os impostos, as tarifas de importação, né? Ou seja, eles iriam comprar, ao chegar dentro do mercado norte-americano, todas as tarifas que são embutidas em um produto, né, que são cobradas em um produto, elas serão embutidas na mercadoria e quem paga isso é o consumidor. Sendo assim, sofrendo essas tarifas, o produto brasileiro ficaria num preço acima do normal lá no mercado norte-americano e, logicamente, o povo não compraria esse produto mais caro. Claro, né? Compraria o mais barato lá do mercado nacional.
Então, isso é chamado de prática protecionista, que, né, inviabiliza essa concorrência de um país estrangeiro, favorecendo, então, a economia nacional, o mercado nacional. Tá? Essa prática é proibida pela OMC, embora ela ainda aconteça, né? Mas não, ela é, de fato, proibida. G7, G8 e G20. Vejam bem, o Grupo dos Sete foi criado em 1975 por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Um ano depois, então, recebeu a adesão do Canadá, formando então o Grupo dos Sete. Então, esse grupo tinha a finalidade teórica de estar discutindo os problemas econômicos, políticos mundiais, embora na prática essa ação não tenha acontecido, né? Porque eles se constituíram ao longo da Guerra Fria em desenvolver estratégias que ampliassem o poder político e econômico de cada membro, ou seja, eles queriam crescer economicamente. Então, assim, esses grupos resolveram impor a quebra do protecionismo comercial, né, de Estado, gerenciou dívidas externas dos países e estabeleceu acordos e normas para o funcionamento do comércio internacional e empréstimo aos países devedores. Então, não se preocuparam com as questões mundiais, mas se preocuparam em crescer economicamente. Aí, com o fim da Guerra Fria, que foi lá por volta de 1991, esse grupo, né, o grupo dos Sete, acabaram incluindo a Rússia, formando então o G8. A Rússia, por sua vez, foi afastada em 2014 devido à anexação do território da Crimeia, né, que pertencia à Ucrânia, e a Rússia então resolveu anexar ao seu território porque tinha interesse naquele território, no caso da Crimeia, que deve ter alguns recursos que interessam a ela, Rússia. Então ela foi afastada das reuniões do G8. Então, gente, com o avanço do processo de globalização e as críticas de diversos setores contra os efeitos catastróficos desses grupos, né, G7, G8, os países emergentes criaram, em 1999, o G20, que é o grupo das nações mais ricas do mundo. Claro que aí estão inseridos alguns países em desenvolvimento, como é o caso da China, Índia, Brasil e México. E o objetivo desse grupo é se reunir, discutir, procurar soluções para questões que envolvam o mundo inteiro, como é o caso das questões climáticas, aquecimento global, terrorismo, questão de saúde, entre outras mais. Todos os problemas que envolvem, que é de interesse do mundo, dos países do mundo inteiro. Globalização e consumismo. A lógica do mercado. Só para a gente entender, existe uma diferença entre consumo e consumismo. Qual é a diferença? Consumo se refere àquilo que a gente usa devido às nossas necessidades, que a gente precisa de fato. Consumismo é o consumo exagerado, né? Sem precedentes e que levam à poluição, à degradação do meio ambiente. Pois bem, entendamos como funciona a lógica do mercado. A continuada marcha da globalização instaurou no mundo o fenômeno do consumismo. Como? Através da publicidade, que por meio de veículos de comunicação e propaganda, contribuíram para a febre do consumo, promovendo um bombardeio diário do modo de vida consumista. Ou seja, quem são esses meios, esses veículos que contribuem com a publicidade? É a televisão, é a internet, são os cartazes, os outdoors, enfim, é a propaganda. Então tem esse papel. A lógica do mercado, por sua vez, é a de que, se a produção é alta, os lucros são maiores. Ou seja, eles produzem, o mercado, né, produz para vender. É necessário vender para poder lucrar. Então, a oferta de novas tecnologias cresce à medida que o tempo vai passando e essa produção exagerada
resulta em uma quantidade grande de lixo, já que muitos produtos possuem tempo curto de vida, ou seja, possuem uma vida útil bem curta. Se a gente for analisar, e se vocês conversarem com os pais, os avós de vocês, vão perceber ou entender que antigamente as coisas tinham vida útil mais longa. Uma geladeira durava muito mais tempo, um sapato ou uma roupa durava muito mais tempo. Então, é a estratégia do mercado fabricar produtos que se desgastem mais rápido para que as pessoas possam comprar novamente, consumir. Né? Então, essa é a ordem. E cada vez que se consome, estamos alimentando a indústria, que por sua vez está explorando os recursos minerais no mundo e aumentando assim os níveis de poluição ambiental. Então, é importante repensar nessas formas de consumir ou essas formas de consumo, né? Pensar em um consumo sustentável. O que é isso? Envolve a escolha de mercadorias que são facilmente aproveitadas ou recicladas, que garante um emprego decente aos que produzem e para quais forem destinadas essas mercadorias, né? É interessante pensar também no tipo de alimentos que a gente consome, ou seja, estamos falando de alimentos saudáveis, né? Produtos orgânicos que beneficiam a nossa saúde. Infelizmente, ainda são produtos que são mais caros no mercado, mas há uma necessidade de se pensar nessas questões, né? Que agridem menos ou, pelo menos, não agride o meio ambiente. Bom, nesse momento, para a gente entender um pouco mais, né, sobre essas questões de consumo sustentável, a gente vai ver um pequeno vídeo. Viu? É necessário repensar. A gente não precisa consumir por impulso, né? É comum, em virtude das propagandas, né? A gente se interessar ou querer adquirir produtos que são lançados no mercado, né? A última geração, por exemplo, um celular. A gente às vezes tem um celular novo e quando se lança um de última geração no mercado, a gente descarta aquele que tem para conseguir um novo. Para onde vai aquele descartado? Vai aumentar o lixo da nossa cidade, né? E imagine a produção de lixo de cada pessoa no mundo. Os efeitos que isso causa na natureza, para onde vai esse lixo, aonde é que é depositado, quais são os impactos que isso causa. Né? Então, tudo isso a gente precisa repensar. E, além da produção de lixo, de onde foi que veio aquele material, minha gente? Tudo que a gente consome, tudo que a gente usa é retirado da natureza. E será que ela tem estrutura para aguentar tudo que vem fazendo, né, as formas de exploração que vem sofrendo, né, é necessário repensar para que as gerações futuras também tenham o direito de usufruir desses recursos naturais. Isso é chamado também de desenvolvimento sustentável. Para complementar, eu vou indicar a vocês um filme, Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. Vai estar disponível lá no portal. Dando continuidade, vamos falar então da crise do capitalismo. Algumas teorias. Segundo Karl Marx, em sua análise da economia do capitalismo, a evolução desse sistema, ou seja, do sistema capitalista, apontava para o seu fim, o que denominou teoria da catástrofe inevitável. Como a gente sabe, esse é o sistema mais duradouro do mundo, mas para Marx, a crise ocorreria como consequência da irracionalidade e do processo produtivo capitalista. Ou seja, a concorrência desenfreada levaria à anarquia produtiva. E o que é anarquia? Nada mais do que a ausência de sistemas hierárquicos, ou seja, a ausência do Estado. E isso geraria superprodução, queda dos lucros e falência e desemprego, né? O que provocaria, segundo Marx, a luta de classe e o fim do capitalismo. Segundo Nicolau Candravi, que é um outro economista, né, por conta das transformações tecnológicas, a cada longo intervalo de aproximadamente 50 anos, uma crise se abateria sobre o sistema capitalista.
e seriam então acompanhadas por demoradas ondas de depressão, enfim. Posteriormente, essa teoria de Candrave foi aperfeiçoada pelo economista austríaco Joseph Schumpeter, né, com a denominação de teoria do ciclo econômico. Então, segundo Joseph Schumpeter, para a economia sair de um estágio de equilíbrio e entrar em um processo de expansão, seria necessário algo que, do ponto de vista econômico, alterasse de forma considerável as condições de equilíbrio estabelecidas. Assim, Schumpeter pensou, né, nas ondas de Schumpeter, que é um processo de inovação que a cada vez mais rápido, em tempos de internet, né, essas mudanças aconteceriam. Então, para Schumpeter, os negócios vivem ondas de inovações que surgem e desaparecem, né? Então, no século XVIII, tivemos ondas, posteriormente foram modificando e surgindo novas situações. Por exemplo, analisando esse gráfico aqui, na década de 1785, ocorre a primeira onda, então, que foi o surgimento da energia hidráulica, o surgimento da indústria têxtil e do aço, portanto, o século XVIII. Isso dura um período de 60 anos. Posteriormente, a partir de 1845, mais 55 anos, surge a energia a vapor, a fabricação do aço, né? Essa, então, foi a segunda onda. Na terceira onda, ocorre a descoberta da eletricidade, química, motor de combustão e por aí vai. Na quarta onda, predomínio, ou melhor, petroquímica, eletrônicos e aviação. Surgiu aí mais 40 anos, né, na quarta onda. E por final, nós temos então a quinta onda, que é o que a gente está vivenciando atualmente, que é a partir de 1990, né, até 2020, redes digitais, software e novas mídias. Então, é a onda do momento que a gente está vivenciando. Então, Schumpeter denominou de ato empreendedor a inovação de a introdução de uma inovação no sistema econômico, né? O economista afirma que, para que uma inovação seja realizada, é necessário que pelo menos 3 condições sejam cumpridas. Quais são essas condições? A existência de novas e mais vantajosas possibilidades de a economia privada investir em determinado setor. Outro, acesso limitado às pessoas físicas que possuem crédito, qualificação necessária também. E equilíbrio econômico. Então, isso para ele é de fundamental importância. A crise atual e o seu desdobramento. Gente, com esse processo de globalização, o fato do mundo estar integrado, da economia estar integrada, corre um risco maior de sofrerem crises econômicas e essas poderem abalar o mundo todo, já que estes estão integrados. Então, acontecendo uma crise em um país, certamente os demais sofrerão com essa crise. Então, vejamos o que aconteceu em 2008. Então, o setor imobiliário, desde o início do século XXI, ele constitui-se em uma das áreas mais dinâmicas da economia mundial, né? E nesse setor, o estopim da crise ocorreu por volta de 2008 e 2009, né? Onde surgiu uma intensa especulação desse mercado, possibilitada pelo avanço da procura de imóveis decorrente do crescimento da classe média mundial e a elevação do seu poder de compra de crédito. Então, vejamos o que aconteceu. Então, por volta de 1998, os bancos lá nos Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro a muita gente que não tinha como pagar, né? Até aquelas pessoas que estavam desempregadas e não tinham renda nem patrimônio conseguiam ser aprovados pelos bancos para receber um financiamento e poderia dar a sua própria casa como garantia para vários empréstimos. Esse tipo de empréstimo era chamado de subprime, ou seja, de segunda linha, né? As pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo. O resultado disso é que
houve um momento em que, de fato, essas pessoas não tiveram condições de pagar realmente, né? E aí, os bancos ficaram com a casa dessas pessoas. Mas, enfim, antes disso, com o dinheiro que era investido nesse sentido, né, os bancos conseguiram então misturar essas dívidas de alto risco, né, com as dívidas de baixo risco. Quem são as dívidas de alto risco? Daqueles que o povo não tinha, talvez, condição de pagar. E aí eles fizeram pacotes, que eram chamados de CDOs, né, que eram obrigações de dívidas coletarializada. E aí vendiam esses pacotes para grandes investidores que acreditavam que estavam comprando, né, ou fazendo um grande investimento. O resultado é que houve um período em que esses devedores, né, de baixo poder, não tiveram condição de pagar. E como haviam vendido pacotes para diversos investidores do mundo, acontece aí o estopim. Crise nos Estados Unidos, que não conseguia receber o dinheiro daquele povo, né, onde eles tanto investiram, e, consequentemente, houve um efeito dominó, né, quebra o banco nos Estados Unidos, que, por sua vez, vai derrubar os demais bancos, né? Então, a crise foi generalizada, afetou os países do mundo. Então, esse é o resultado da mundialização da economia. Mas vivemos uma crise sem precedentes na história do capitalismo. E não se trata apenas de uma crise do modelo de produção, como foi a da passagem da primeira para a segunda revolução industrial, ou como a crise política, econômica, financeira gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, lá por volta de 1929, né? O que está em xeque é o atual modelo de produção e consumo, minha gente. Trata-se de uma crise que ultrapassou as barreiras, né, financeiras, eu diria assim, né? E trata-se de crises que vai desde a crise alimentar, a crise energética, política ambiental. Então, tudo isso faz parte dessa nova realidade, né? Então, pode-se observar algumas consequências em relação a essas crises, como, por exemplo, o advento do neo-keynesianismo. A gente lembra que o keynesianismo ele defende a participação do Estado, né, na economia. Para ele, em tempos de crise, Keynes defendeu que o Estado ajuda a reerguer tais economias, né? Várias empresas privadas recorrem ao governo para conseguir se sustentar. Outro ponto, o surgimento de aproximadamente 29 milhões de desempregados, resultante de crises econômicas que já aconteceram, ampliação de subempregos, né? Pessoas que trabalham sem carteira assinada, sem reconhecimento. Então, isso é consequência também, né? Agravamento da miséria, instabilidade política, multiplicação das mobilizações sociais, né, como as ONGs, redução dos investimentos nas áreas sociais, isso também acontece em virtude de crises, desenvolvimento de novas relações de poder, enfraquecimento do FMI, da OMC e do BIRD, a ascensão de novos centros de poder, como é o caso do BRICS, que é o grupo de países emergentes que conseguiram crescer, tendo como participantes aí desse grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são países que se desenvolveram nos últimos tempos, e o Mercosul, que é um bloco econômico que também cresceu nas últimas décadas. Ampliação das relações comerciais entre países pobres e emergentes. Então, são essas as consequências dessas crises econômicas. Bom, meus queridos, a gente vai dar uma paradinha por aqui. Por hoje é só. Até a próxima aula, tá? Um grande abraço.